Quando nós observamos esse texto, nós lembramos imediatamente das crianças, né? Jesus atraindo as crianças até ela. Mas será que isso está limitado só a esse processo, só às crianças? Será que não dá uma abertura maior nesse processo? E aí nós ouvimos dele uma colocação que eu achei muito, muito, muito importante. Ele nos diz que essas palavras profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Então, isso está aberto a todos aqueles que necessitam de apoio, de atenção, e que ainda estão no processo de aprendizagem para a sua evolução. Isso começou a me chamar a atenção muito nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque olhar para aqueles irmãos que hoje padecem de fome, de frio, de uma série de limitações, crianças por falta de condições e de instrumentação não puderam seguir a escola durante esse tempo, processos que a gente começa a observar em torno de nós, de violência, de tristeza, e de gente precisando realmente não só de uma vibração positiva, mas de uma palavra amiga, de abrir oportunidades no seu caminho. E que nós olhamos e dissemos, por que nós não estamos, a maioria de nós não está com os braços abertos para deixar vir que esses pequenos possam ser ajudados. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. O mais importante é a criança, que ela vem pelo processo de esquecimento, como nós sabemos, ela vem pura, ela vem limpa, ela vem autêntica, ela vem intensa. E as de hoje, muito mais esperta que nós. E rapidamente aprendendo os processos e rapidamente aprendendo a se desenvolver. E também cabe a nós todos ajudá-las a crescer e ajudá-las a entender este mundo que elas estão penetrando e entender que esse mundo pode sofrer uma transformação e que essa transformação é importante e necessária. Essa reflexão começou a vir, eu participei dos cursos da ESD, da vibração no começo da semana, e o tema vinha sempre mais ou menos por aí, de nós ajudarmos o nosso, não só o nosso crescimento, mas o desenvolvimento daqueles que nos cercam. Com paciência, com tranquilidade, e que não adianta nós ficarmos ali apenas ruminando as coisas ruins, as coisas negativas, e não entendendo que só a mudança da nossa postura e a vibração positiva começa a abrir portas e nos abrir oportunidades de estar com as pessoas e de ajudar aquelas que precisam. Aí a gente lembra da fé, né? E aí vem a lembrança do cada criança ao nascer nos traz a mensagem de que Deus não perdeu as esperanças no homem, no Tágoro. E é verdade. Elas vêm trazendo dentro da sua pureza, ele dizendo para nós, estou aqui, estou aguardando que vocês possam tratar dessas, cultivar essas crianças para que elas façam um mundo melhor e que elas também possam vencer as suas etapas, as suas missões, né? E aí vem um contexto que eu achei muito importante. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Ou seja, não basta apenas eu decorar ou ter aquela informação e repetir aquilo mecanicamente, ter algumas regras, alguns costumes que estão estabelecidos e que vão dizer que eu estou próximo de Deus. Está, sim, eu também aplicar aquilo tudo
de forma saudável, de forma inteligente, e começar a aplicar aquilo no mundo que me cerca. Não adianta eu apenas dizer, você pega o Ardélio, ele senta às 7 horas da manhã, na frente do Evangelho, e lê o Evangelho até às 7 horas da noite. Está tudo resolvido na vida dele? Não. Mesmo porque metade do Evangelho já começou a cochilar em cima do Evangelho, já não está entendendo mais nada do que ele está ouvindo. E nem decorar aquilo que está no Evangelho vai resolver o nosso problema. O problema é perceber este processo todo que está sendo nos passado e acreditarmos na nossa capacidade de poder transformar e construir alguma coisa melhor. Aí a gente vai levando esse pensamento em frente, e aí eu pego dentro do Evangelho um processo, falando do próprio Evangelho, que é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Aprenderemos o verdadeiro sentido das parábolas e conheceremos a correlação que liga o que foi ao que é. É a hora que você começa a ter uma dimensão diferente desse nosso Evangelho. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque lá eles vão fazer uma reflexão e uma explicação em cima daquilo tudo que foi escrito nos Evangelhos cristãos. E nós começamos a pensar um pouco mais, Vamos entender o que não fluiu, vamos transformar em verdades aquilo que é positivo, vamos entender o que o Cristo quis nos trazer através das suas parábolas e conheceremos a correlação, o que foi ao que é. E não ao que vai ser, mas ao que é hoje. Nós somos já frutos de ontem, somos resultados do que de ontem, vamos construir hoje para poder levar amanhã para frente. Então, conheceremos essa relação estudando o Evangelho. Essa é a importância da gente pegar o Evangelho e trabalhar em cima dele. Não é simplesmente, cai sempre a mesma página. Não sei por que está sempre caindo a mesma página. Está caindo a mesma página porque eu não entendi ela ainda. Eu não refleti sobre ela. Eu não peguei aquela lição e comecei a trabalhá-la dentro de mim. E essa é a grande tarefa de todos nós, principalmente aqueles que se põem como evangelistas, que vão lá levar o evangelho para as pessoas, que elas entendam essa dinâmica, elas percebam esse processo e comecem a plantar um processo novo, uma ação diferente, de construção diferente, em cima do conhecimento que está lá, ao que já aconteceu e como é que ele pode ser vivenciado hoje. E aí vem a Boa Nova. Se todos lembram, a Boa Nova, depois do que o Cristo partiu, todos os seus discípulos saíram levando a Boa Nova, que foi a mensagem que o Cristo nos trouxe. E quando nós pensamos nesse processo da Boa Nova, em todo o seu desenvolvimento, também vamos entender que, num determinado momento, ele disse que viria uma nova revelação que explicaria aquilo que não tinha ficado claro. É aí que digo que nasce o Espiritismo dentro desse contexto. E ele disse, eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte. Eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. É a hora que eu começo a entender uma dimensão diferente da minha própria vida. A hora que eu começo a entender que eu transcendo a este limite físico e a vida continua. Eu estou num processo evolutivo. Eu sou espírito encarnado, E enquanto espírito encarnado, também sou um aprendiz para o desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento só vai acontecer junto à fraternidade, junto com solidariedade, com aprendizagem conjunta, de nós podermos comungar os momentos de uma forma positiva e proativa. E aí ele traz uma mensagem maior, aquela que nos diz sobre o amor.
Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra. Obtereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem o malefício do que vos odeiam e perseguem, poderão jamais arrebatar. E como é que começa este amor? Como é que eu trabalho esse processo dentro de mim? Eu vou dizer, eu tenho amor. Tudo bem. E o que isso significa? Isso significa, antes de tudo, que eu comecei a olhar para dentro de mim, me perceber como ser em evolução, né, como espírito em evolução, e comecei a gostar daquela sensação positiva. Eu comecei a aprender que eu tenho a capacidade de transformação, não só a minha, mas como de ajudar os outros a se transformarem também. Eu posso usar a força do meu pensamento para ajudar os nossos irmãozinhos a se restabelecerem. Que eu posso usar os fluidos necessários que nós podemos movimentar através do nosso sentimento e do nosso pensamento para que haja melhora daqueles que estão doentes. Eu posso fazer de uma palavra de estímulo, de aconselhamento, uma palavra de tranquilização, que eu preciso aprender a usar a palavra. Isso é muito importante, gente. Isso é muito sério naquilo que nós podemos pensar e dizer. Qual é o nosso objetivo nessa jornada? Sermos pessoas melhores. Mas nós viemos para o mundo de provas e expiações, estamos aqui resgatando. Mas nos é dado todas as opções possíveis e imagináveis para que nós façamos isso de uma forma positiva. O que nós temos que fazer? Vamos praticar a caridade. Vamos pregar a esperança, sim. Vamos trabalhar em cima da fé com muito amor. Esse foi o caminho maior, e a lição mais objetiva que o Cristo nos deixou. Ele não disse que nós tínhamos que nos virar santos, mas disse que nós tínhamos que ser coerentes com o nosso caminho e com os nossos valores e com aquilo que nós acreditávamos. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, incessante sempre, até que vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. O caminho é de evolução. Mas para que eu possa sentir e perceber essa evolução, eu tenho que abrir a minha percepção das coisas. Eu tenho que ter ciência daquilo que eu realmente sinto em cada instante, em cada momento em que eu estou buscando construir na minha vida. Eu não posso fingir que gosto se eu não gosto. Eu não posso fingir que não gosto quando eu gosto. Mas a sociedade nos obriga a isso. Eu entendo que algumas vezes, para manter o equilíbrio social, muitas vezes a gente faz cara de paisagem e diz que tudo bem. Eu acredito. É tudo ótimo, está tudo lindo e maravilhoso. Só que não está lá dentro, não está batendo. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu tenho que ser coerente comigo, coerente com aquilo que eu sinto. Porque isso é que vai me permitir abrir e poder voar. Poder crescer dentro da história. Porque a hora que eu olho de frente para os meus sentimentos, eu começo a trabalhar sobre eles. Tanto os positivos quanto os negativos. Enfrentar os sentimentos negativos significa olhar para eles e dizer, não, espera aí, por que isso é negativo e o que ele me afeta? Porque eu simplesmente estou reagindo. E talvez a gente descubra, num determinado momento, que aquilo tudo que eu estou trabalhando dentro de mim, sofrendo muito tempo, sendo negativo dentro da história, não é nem meu. Eu entrei na onda de alguém e estou repetindo a mesma coisa. Infelizmente, nós fomos treinados para fazer isso. Nós fomos treinados para poder não pensar, para poder vivenciar as coisas de uma forma meia, sem visão. E captar as notícias, as mensagens e estabelecer que elas são verdadeiras.
e tentar transformá-las em algo verdadeiro em nós. Hoje em dia, as coisas já são discutidas de outra maneira. Nós percebemos que nem tudo que nos vendem é verdadeiro, nem tudo que nos passam é real, e que essas informações deturpam, desequilibram. Então, nós temos uma infinidade de pessoas doentes, moral e nós não vamos perceber este caminho. Não vamos entender este caminho de trabalho, de observação. Vamos perceber que nós podemos fazer uma vida melhor, desde que nós nos conheçamos melhor e que nós entendamos melhor, que nós ponhamos em prática a solidariedade, a caridade, a fraternidade, vendendo a esperança e ajudando as pessoas a crescerem. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não limites na alma até então restrita. Pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. É uma reflexão séria, importante. Né? Nós vamos aumentar o nosso sofrimento ou vamos diminuir esse sofrimento? Né? Nós podemos trabalhar isso de uma forma melhor, desde que eu olhe para mim, encare as coisas comigo e possa trabalhar no sentido de que elas possam ser melhor vividas, melhor sentidas, né? E não dar limite a tudo aquilo que a nossa alma pode crescer e se desenvolver. A vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo. Essa frase é muito importante, gente. Isso é um caminho de aprendizado. É o caminho daquilo que nós vamos construindo no dia a dia. É o caminho de vivência com aqueles que nos cercam. Todos nós influenciamos a todos aqueles que nos cercam. Todos aqui nós somos influenciados por essas pessoas. Todos nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. E é nessa troca constante que vamos redimensionando a nossa vida na Terra e compreendendo que podemos fazer a coisa de uma forma melhor e mais positiva. E não adianta você ficar alimentando pensamentos negativos. Não adianta você ficar alimentando sofrimento. E você fica num processo de negar as coisas que estão positivas na sua vida e só enxergar aquilo que não flui, aquilo que está lhe apertando. Porque aí você não está andando, você não está saindo do lugar, você não está construindo. Você não está buscando uma forma de transformar o seu caminho. Vamos parar e pensar um pouco nesse caminho. Vamos transformá-lo de uma forma mais positiva. Vamos encarar os nossos medos. Vamos olhar para eles e vamos saber por que eles nos dão medo. Por que eles, na realidade, esse medo ainda está lá dentro da gente? Do que nós estamos temendo? E por que estamos temendo? O que será que acontece conosco? Eu vou começar a trabalhar melhor comigo mesmo. Eu vou começar a buscar mais internamente qual é o meu objetivo de vida, quais são os valores que eu acredito. E se esses valores estão presentes no dia a dia da minha caminhada e eu deixo eles fluírem naturalmente. É um aprendizado muito sério. Né? Então, conversando com este processo todo, eu falo com vocês agora exatamente sobre esse contexto. Por que estamos aqui? Por que viemos para o Evangelho? Por que vamos compartilhar este espaço?
E por que nós objetivamos trabalhar dentro do momento do desenvolvimento do espiritismo, da filosofia, da religião e da ciência que ele nos traz, dos três bases da doutrina espírita. Vivemos esta ação para aprender cada dia mais, cada momento a mais, pouco sobre nós mesmos. Porque nós, através da doutrina, nós aprendemos a refletir, a olhar para nós, não estarmos recebendo dogmas a serem trabalhados ou seguidos, nem rituais que possam nos fazer, teremos que ser obrigados a fazer, mas sim a refletir sobre cada momento da nossa conduta e sobre nós mesmos, sobre o nosso potencial, sobre a nossa capacidade, sobre o nosso conhecimento, sobre tudo aquilo que nós temos condição de desenvolver. E aprender a trocar com os nossos semelhantes, com aqueles que nos cercam. Nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade de conversar uns com os outros. Hoje a crise, no momento, é mensagens que são mandadas via os meios de comunicação social. Porque, de repente, uma mensagem chega e nós entendemos a mensagem sobre o nosso prisma. E ela muitas vezes não tem a ver com aquilo que o outro quis dizer. Porque nós objetivamente não sabemos ainda nos comunicar. Então você olha o e-mail e de repente aquele e-mail está parecendo que o cara está te agredindo. Né? Porque ele está chamando a sua atenção. E de repente o e-mail dele não é de agressividade, é de desabafo. É de alguma coisa que ele está sentindo naquele momento, ele está dizendo para mim que ele não está bem. E eu já estou colocando ele como competição, como alguém que está me agredindo, e, portanto, eu tenho que devolver a agressão. Isso está acontecendo com uma facilidade tão grande. Você pega os WhatsApps da vida e os Instagrams e os processos todos que estão... E as pessoas têm uma comunicação ruim. Elas acabam passando só coisas negativas. E acabam entendendo no outro só o negativo. Quando você pega aquele que manda só mensagens positivas para você, você já parte do princípio que ele é muito chato. E esse aí só fica mandando essas coisinhas bonitinhas aí para poder a gente passar. Na verdade, o que eu estou querendo é o outro lado. É o processo negativo da história, é a fofoca, é a maldicência, é aquilo que vai só alimentar negatividade. Eu perco a minha capacidade de observação porque eu fico só ligado naquele processo. Só que aquele processo não sou eu. Aquele processo, na realidade, não está dizendo o que sou eu por dentro. E por que aquilo está me incomodando tanto e estou me deixando incomodar? Por que eu me deixo afetar tanto por isso? Se o outro está enfermo, se o outro está doente, se ele está mandando uma mensagem atrapalhada, por que eu me deixo contaminar por isso? Por que eu alimento a mesma doença dentro de mim? Se eu sei que aquilo que está sendo passado não é verdade. Mas os outros vão ler. Essa ligação vai ter que fluir e aquelas pessoas que realmente têm uma sinergia comigo vão saber o que é real, o que não é real. Agora, aquelas que estão preocupadas com a sua imagem apenas e que se está dando pontos e você está tendo ibope positivo, vão reclamar, lógico. Isso não constrói. Mas o pessoal da minha casa vai ver. Sim, mas se a sua relação dentro da sua casa é proativa, é positiva, você vai ensinar aos seus filhos como lidar com aquela situação. E vai mostrar que o outro lado está enfermo. Mas que muitas pessoas vão entrar nesse mesmo jogo, porque também estão limitadas, porque não mais aprenderam a se trocar umas com as outras.
Nós vivemos num mundo onde só trocamos imagens. E vivemos a maior parte do tempo preocupados com essa imagem. Por essa imagem, na maioria das vezes, não tem conteúdo. O que é triste. É não ter o que passar. É não ter o que conversar. Isso é legal? Será que essa é a grande proposta? Será que é isso que nós queremos? Será que é isso que o Evangelho nos convida a pensar e refletir? Ou ele nos convida a perceber que o mundo que está à volta está perdido porque as pessoas têm dificuldade de olharem para si próprias e de poder olhar para o outro depois? De que o processo de empatia, de me colocar no lugar do outro, ele é muito mais um caminho de crítica do que de realidade e percepção. Que a maioria das vezes eu estou mais preocupado em julgar o outro para esconder os meus próprios defeitos e dizer, olha como ele é pior que eu. Não é por aí. Não é esse o caminho que constrói. Não é eu xingar o resto do mundo que vai construir minha vida. As coisas estão difíceis? Estão. Vivemos um momento difícil? Vivemos. Esse momento está nos dizendo o quê? Que nós tínhamos que estar mais conosco mesmo. Que nós temos que nos cuidar. E nem isso, na maioria das vezes, nós sabemos fazer direito. Mesmo quando dão um receituário para nós. Não é assim? Olha, use todos esses protocolos, lave as mãos, use máscara, certo? Use o álcool gel. E aí sai todo mundo na rua sem máscara, sem álcool, sem coisa nenhuma. O que será? Ah, eles vão prejudicar os outros? Não, mas eles estão prejudicando principalmente a si próprios. Porque aquilo é uma fuga daquilo que está acontecendo no momento. Proteger-se é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem fazer. Liberdade é outro processo que ninguém sabe vivenciar realmente. Porque liberdade implica em responsabilidade, em respeito ao próximo, em processos de autorrealização. Essas coisas nós deixamos de canto. E vamos vivendo o nosso caminho, fingindo que tudo vai bem e querendo que os outros apenas olhem a nossa imagem e digam sobre a nossa imagem, como eu sou ótimo. Será? Então, gente, nesta noite, eu quis trazer essa mensagem, porque aí eu lembro da criança. A criança é autêntica. Ela passa aquilo que ela está sentindo. A todos vocês que tiveram filhos, netos, e alguns aí já até bisnetos, podem até começar a parar para entender que aquela criança traz naturalmente. Né? Essa semana uma mãe falou para mim, estamos com um problema com o menino, porque não podemos levar ele em lugar nenhum. Porque tudo que ele ouve, ele fala. Ué, certo? Se ele está ouvindo de vocês, por que para ele aquilo está errado? Por que ele não pode repetir? E se ele repete que aquilo incomoda vocês, é porque aquilo não era positivo. É real. Eu estou ali falando mal de alguém, a criança ouviu e repete. É porque você falou mal. Ela está errada? Ela apenas repetiu aquilo que ela ouviu. E se ela repetiu o que você disse, é porque aquilo é verdade para ela. Nós fazemos esse jogo o tempo todo. Né? Nós dizemos para as crianças, não mintam, mentir é feio. Aí daqui a pouco o telefone toca e você pede para a criança atender e dizer que você não está. Aham. Aí você vai explicar para ela o quê? Você vai mentir? É uma coisa simples. Buscar essa coerência interior, dizer
né? O que nós precisamos construir para nós e para o nosso contexto familiar e social implica em sermos coerentes conosco mesmo, autênticos, sem agressividade. Porque nada melhor que uma conversa amiga para que nós trocamos em paz. Para que a gente comungue ideias positivas. Vivemos, sim, uma pandemia. Estamos vivendo. Mas estamos aprendendo a ficar conosco, sozinhos, olhando para o outro. Passamos a sentir falta daqueles que nós gostamos e muitas vezes conseguimos expressar via esses meios de comunicação nosso sentimento. Ficamos felizes quando nos encontramos toda semana aqui para poder um olhar a carinha do outro e um brincar um pouco com o outro. Nós estamos trocando energia. Isso é que vai nos fazer positivos. Vamos fazer a nossa vibração daqui a pouco, vamos fazer a nossa oração, vamos buscar a nossa melhora, para que nós possamos construir na próxima semana uma semana melhor. Não vai adiantar eu vir aqui fazer vibração na sexta-feira e quebrar o pau no sábado. Não vai resolver. Eu começar a falar mal dos outros no domingo. Piorou. Eu não estarei sendo coerente com aquilo que eu estou me propondo a fazer. Vamos pensar um pouco nisso e vamos levar esse barco para frente. Obrigado para vocês pela atenção que me deram.